Alô, gênios, tudo bem? Como é que vocês estão? Essa é a sua nova plataforma de Química e de conteúdo de Química, e eu sou o professor Arthur e vou estar acompanhando vocês nessa nossa nova caminhada. E aí, nada melhor para nós começarmos falando de Química do que os conceitos básicos de Química. O que é Química? Química é a ciência que estuda a estrutura das substâncias, suas composições, suas diferentes propriedades, suas transformações e variações de energia. E aí você para e pensa, então peraí, tudo isso é química? Então química está em todo lugar. Sim, química é tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você sente. Nesse exato momento, os seus neurônios vão estar fazendo sinapses, e essas sinapses são reações químicas. Mas não vamos abranger tanto conteúdo assim. Vamos começar do básico. E de onde começa o conteúdo básico de química no ensino médio? Começa em o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então percebam que os conceitos de química e física para matéria se equivalem. Então vamos relembrar de novo? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas o que acontece se eu pegar uma parte dessa matéria e tirar? E limitar? Então eu tenho um corpo. O que é corpo? É uma parte limitada da matéria. E o que vai acontecer se eu pegar esse corpo e modificar para uma coisa que eu quero? Então eu vou ter um objeto. O que é objeto? Objeto é um corpo modificado pelo ser humano. Ok? Mas a matéria ela vai muito além disso. E para nós começarmos nosso estudo realmente do que é matéria, nós precisamos dividir a matéria nas suas 8 propriedades gerais. A primeira propriedade geral da matéria é inércia. E o que é inércia? E aí você vai relembrar lá para os conceitos da primeira lei de Newton. Inércia é todo corpo que está em movimento, tende a ficar em movimento, até que haja uma força contrária sobre ele. Ou um corpo que está em repouso, tende a ficar em repouso, até que haja uma força contrária sobre ele e deixe de estar em repouso. Isso é inércia. Segunda propriedade geral da matéria, massa. Massa, ela classifica-se como quantidade de matéria. Por exemplo, o meu corpo. Eu tenho uma massa, você também tem uma massa, e a nossa massa ela é composta pela quantidade de matéria que eu tenho no meu corpo. Quanto maior a quantidade de matéria que eu tenho, maior a minha massa. E na química, a massa ela é mais utilizada com 3 unidades diferentes. Miligrama, grama e quilograma. Ok? Lógico, como nós vamos estar falando de coisas pequenininhas, o que nós mais vamos utilizar é gramas e miligramas. Mas tudo isso depende de cada questão. Terceira propriedade geral da matéria, extensão. Conceito básico. Extensão significa que todo corpo ocupa um lugar no espaço. Toda matéria ocupa um lugar no espaço. Eu estou aqui porque estou ocupando um lugar no espaço nesse exato momento. Quarta propriedade geral da matéria, impenetrabilidade. Significa que um corpo não pode ocupar o lugar de um outro corpo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Peraí, como assim ao mesmo lugar e ao mesmo tempo? Porque aqui, nesse mesmo lugar onde eu estou, poderia ter uma outra pessoa. Mas ao mesmo tempo que eu estou aqui, ela não pode estar. Então, impenetrabilidade, um corpo não pode ocupar o lugar de espaço de um outro corpo no mesmo lugar, no mesmo tempo. Quinta propriedade geral da matéria, compressibilidade. É a capacidade que eu tenho de utilizar uma força sobre uma matéria e comprimir essa matéria. Por exemplo, uma mola. Eu tenho uma mola aqui, eu vou pressionar essa mola, eu vou comprimir e vou, detalhe, diminuir o volume da matéria com a minha força aplicada. E aí, antes de soltar aqui a mola, já vou para o sexto conceito, que é elasticidade. Se eu tirar essa força aqui dessa mola, ao tirar essa força, a mola ela volta ao seu lugar de origem, ao seu tamanho de origem. Isso é elasticidade. A capacidade que eu tenho de retirar a força sobre um objeto, sobre um corpo, esse corpo voltar ao seu volume inicial. Sétima propriedade geral da matéria, divisibilidade. Toda matéria ela tem capacidade de se dividir, e se dividir em espaços ainda menores. Por exemplo, se eu tenho um giz, e eu parto o giz no meio, eu vou ter 2 giz, giz menorzinho. Se eu partir, vou partir, até transformar esse giz em pó. É a capacidade da matéria que tem de se dividir. E por último, última propriedade geral da matéria que nós vamos ter é a descontinuidade. O que é descontinuidade? É por mais que a matéria pareça ser muito firme, por mais que pareça ser que nada passa por aquela matéria ela sempre vai ter espaços entre ela.
Se você pegar o microscópio eletrônico e olhar lá a fundo, olhar as moléculas dela, você vai ver que ela vai ter espaços entre as moléculas. Inclusive, foi justamente o fato delas terem espaços entre as moléculas que nós tivemos aquele famoso conceito de modelo atômico de Rutherford. Não é isso? Mas isso aí é para um outro momento, né, que nós vamos ver.